Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando do mundo pré-adâmico, mundo antes de Adão. Nós estamos falando da primeira terra. Você que viu o primeiro vídeo, eu falei das 4 terras e eu estou explicando agora a terra antes do Adão, a terra original. Nós já falamos um pouco dela no livro de Jó, nós falamos também um pouco no livro de Provérbios. Hoje eu quero usar 2 textos para falar com você a respeito dessa terra antes de Adão. O primeiro texto que eu quero usar é esse aqui, Isaías 45:18, e o segundo texto é Jeremias 4:23. Ou seja, então nós já vamos estar usando 4 textos, o de Jó e também o de Provérbios, e agora Isaías 45 e Jeremias 4:23-26. Bom, as pessoas leem esses textos e elas dizem assim: olha, o contexto disso está falando com Judá, está falando com Israel. Sim, está falando com Judá, está falando com Israel, mas você sabe que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele trazia revelações para os profetas que nem mesmo eles entendiam. Por exemplo, Isaías falou no capítulo 53, a obra de Cristo, a obra do Redentor ali, verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías não sabia de quem ele estava falando, mas hoje nós sabemos que ele estava falando de Jesus, da obra de Jesus, mas não havia essa clareza, essa nitidez para Isaías falar: a virgem conceberá, dará à luz um filho. Não havia clareza, Deus não havia falado claramente, assim, ele não entendia completamente. Lembre-se que o Velho Testamento é um testamento de sombras e o Novo Testamento é um testamento de realidades. E hoje nós podemos saber o motivo desses textos, a razão desses textos de Isaías, dos profetas, porque hoje nós temos o Espírito Santo e hoje nós estamos vendo com a substância. Nós não estamos vendo pela sombra, nós vemos pela substância. Então eu quero ler com você Isaías 45:18, é uma profecia, mas olha o que diz aqui a literalidade desse texto. Eu quero me apegar ao que esse texto significa em si. É um pedaço, desse texto. Diz assim, porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Então nós já sabemos, aqui está falando céus, criou, você sabe, criou, você sabe que é para criar do nada. Então ele criou os céus, nós sabemos lá, isso aqui bate com Gênesis também, Gênesis 1 vai bater certinho, criou os céus, ou seja, lá está falando Gênesis, no princípio criou Deus os céus, sempre o céu está na frente, os 3 céus, ou céus, nós vamos entender isso depois, mais para frente, de vários céus, mas o fato é que ele criou os céus, então quer dizer que ele criou primeiro as estrelas, como diz Jó lá, as estrelas da alva, elas cantavam, elas falavam, jubilavam com a criação da terra, e ele criou o seu lugar onde ele mora hoje, Deus. Ele criou esse lugar para morar, para ter um ponto de moradia. Ele colocou o nome nesse lugar de céu. Ele fez primeiro o céu, e aí diz aqui, o Deus que formou a terra, o Deus que formou a terra. Bom, você está falando dessa terra aqui, essa terra perfeita, essa terra original, cheia de medidas exatas, cheia de mistérios, cheia de encantos, Ele formou a terra, ou seja, ele fez esse planeta e ele colocou ele mesmo o nome desse planeta de terra, porque era uma extensão de muito mais terra do que hoje, porque hoje tem muito mar. E na primeira terra original não tinha tanta água desse jeito. Quando você lê lá Apocalipse, lá no fim de todas as coisas, você vai falar, o mar já não existe mais, para ser só a terra, para a população crescer, para ter população ali. Deus formou a terra, Ele formou e a fez. Bom, você pensar, formou, olha, Deus que formou, que criou, que agora ele fez, ele que colocou as mãos ali, ele que deu a palavra, ele que idealizou,
Ele trouxe a sabedoria com ele, ele ungiu a sabedoria, então ele formou e ele fez a terra. Mas olha só o que diz esse texto aqui, ó. Não a criou, Deus está falando da criação, não a criou. Deus não está falando daqueles 6 dias que ele está refazendo a terra. Não é esses 6 dias, esse texto não está se referindo àquele texto lá de Gênesis 1, do 3 em diante. Nem de Gênesis 1, 2, lá a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou aquela terra, né? Deus criou uma terra como a gente viu lá no livro de Jó, como a gente viu em Provérbios no capítulo 8. Deus criou a terra, ou seja, Ele criou a terra. Olha só, não a criou vazia. Gente, está falando aqui. Você pode falar, falou com Judá, falou com Israel, você pode inventar um monte de coisas, mas você lê o texto sozinho, só o texto. Mas a Bíblia ela não foi dividida em versículos. Sim, mas não vai atrapalhar agora está só um versículo aqui. Você pode continuar lendo e vai estar dando raciocínio do contexto geral, mas pensa, não tem outro sentido isso aqui, a não ser o literal. Não a criou vazia. Ou seja, o que é a palavra vazia? A palavra vazia, tohu, no hebraico, né? Tohu significa vazia. Essa palavra que é usada também lá em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia. É tohu, é a mesma palavra. Ou seja, o que é uma coisa vazia, gente? Vamos pensar numa coisa vazia. Deus fez a terra para ela ser vazia? Não foi. Ou seja, vazio então tem o sentido de ser sem forma, vazio, não tem forma nenhuma. Mas Deus formou a terra. Ele formou um lugar que Ele pôde dar o nome desse lugar de terra pelas características da criação dele. Ele mesmo falou, isso aqui se chama terra, né? Então, sem forma. Uma coisa vazia, sem forma, sem vida, sem ter vida. Deus criou a terra original sem vida? Não pode ser, né? Sem ninguém? Também não pode ser, porque qual é o propósito de Deus ter criado a terra? Qual é o propósito? Olha só, Deus não fez para ser vazia, então esse é um propósito. Bom, então, aquela terra lá de Gênesis 1, 2, sem forma e vazia, não é o propósito de Deus, aquela terra, certo? Ou seja, o propósito de Deus é fazer uma terra e ela não ser vazia. Esse é o propósito da terra. A terra nunca vai ser vazia, certo? Mas a formou, Deus a formou. Qual foi a intenção original de Deus? Qual foi o pensamento original de Deus? Deus a formou a terra. Para quê? Olha só, o texto está dizendo para quê? Para que fosse habitada. O propósito então é para que fosse um lugar de habitação para alguém habitar, certo? Então a terra ela foi criada para ser um lugar onde seres vivos pudessem habitar ali, onde vida pudesse existir ali, pudesse habitar. Habitar quer dizer, ou seja, mas a formou para que fosse moradia, para que ela servisse de moradia. Veja bem que esse não é o nosso raciocínio também. Veja, se nós somos bem pequenos e nós temos o mesmo raciocínio, um raciocínio muito lógico. Nós cavamos um alicerce, nós colocamos os fundamentos, os ferros, o concreto, nós fazemos as colunas, nós depois levantamos as paredes, cobrimos telhado, rebocamos, contrapiso, piso, eletricidade, encanamento, coloca os móveis dentro, né? Para ser vazio, só para falar eu que fiz. Lá,
vou deixar milhões de anos aí, deixar milhões de anos essa terra aí, ficar milhões de anos aí, sem precisar ser habitado. Não, se nós não temos esse raciocínio, se ninguém em sã consciência constrói um edifício, uma casa para ele ficar vazio, gente, Deus está falando aqui, qual que é o propósito da terra? Ele a formou para quê? Para ficar, nossa, como que eu sou poderoso? Não. Nossa, como que eu faço coisas bonitas? Não. Nossa, como que eu sou um arquiteto de primeira? Não. Nossa, minha engenharia, olha, é insuperável. Não, não foi para ele ficar olhando e ficar, poxa, que lindo. Não, está escrito aqui, ó, claro, para que fosse moradia habitada, para que servisse como casa para alguém morar, como moradia. Aí ele diz, eu sou o Senhor e não há outro, ou seja, o Senhor, e não existe outro, foi o Senhor que formou, que criou, que fez, formou, criou e fez a terra com um propósito de habitação, não a fez para ser vazia. Poxa, olha só, ele enfatiza 2 vezes a mesma ideia, esse texto está enfatizando 2 vezes a mesma ideia. Não a criou vazia, pronto, não, poxa, não está falando não a refez vazia, que aí você vai pensar assim, é verdade, ele fez lá, ele recriou a terra nos 6 dias e não ficou vazia, ele foi criando as coisas nesses 6 dias e a terra foi tendo animais, depois teve Adão, depois teve Eva, não, verdade, mas não, está dizendo aqui assim que ele não a criou vazia, a primeira terra, a terra original. Bom, as pessoas vão dizer assim, então quer dizer que antes de Adão tinha vida? Com certeza, porque de Gênesis 1 e 1 a Gênesis 1 e 2 tem milhões e milhões de anos. Gente, a Terra, pela ciência, ela tem 4 bilhões de anos e meio, o universo tem 14 bilhões de anos, pensa. Aí as pessoas dizem que de Adão até hoje tem 6.000 anos, ou seja, da Terra recriada até hoje tem 6.000 anos, mas a Terra tem milhões e milhões de anos. Já acharam fósseis de homens que datam de 200.000 anos atrás. 200.000 anos atrás. Os dinossauros estavam aqui 65 bilhões de anos atrás. 65 bilhões de anos atrás. Você vai pensar que existem coisas que em 6.000 anos não se cria. Por exemplo, o petróleo é algo que demora milhares e milhares de anos para criar embaixo dos mares. Não é, em 6.000 anos não se cria petróleo. O diamante também, o carbono 14 vai se transformando em diamante e não é 1.000 anos, não é 5.000 anos, são milhares e milhares de anos também. Bom, isso não é surpresa. Isso não é que nós estamos querendo colocar a Bíblia junto com a ciência. Não, é a ciência falando o que a Bíblia já vem falando há anos. Ou seja, não é a ciência, é a Bíblia. A Bíblia, a ciência está comprovando a verdade da Bíblia. Nós não precisamos da ciência para crer nas coisas. Mas, portanto, esse mundo aqui, ele não foi criado vazio, o mundo original. Ele já tinha vida, ou seja, árvores, pássaros, dentre outras coisas mais, já existia aqui. E há fortes indícios, vou dizer assim para você, há fortes indícios que existia vida humana antes de Adão. Bom, isso aí é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, isso mexia muito com a minha cabeça, porque eu li a Paulo e diz lá que Adão é o primeiro homem. Ele é o primeiro homem. Então isso ficava na minha cabeça, mas não pode ter tido gente antes de Adão, porque Adão é o primeiro homem. Aí depois eu penso, mas Adão é o primeiro homem dessa era. Adão é o primeiro homem depois que a terra foi restaurada. Isso não quer dizer que Adão é o primeiro homem de todos os homens. Isso quer dizer que Adão é o primeiro homem da terra restaurada, é o primeiro homem depois da terra reformada. Agora há indícios, portanto, de ter pessoas vivendo
nesse mundo original, como plantas, como animais, como pássaros que já viviam aqui nesse lugar, porque Deus não criou a terra para não ter vida. Por exemplo, então Deus fez a terra lá, assim, fez aquele monte de terra, 510 milhões de quilômetros de terra, e deixou lá milhões e milhões de anos vazio, sem vida, sem uma árvore, sem nada, deixou lá. Não, o propósito da terra é ser habitável. Agora, o propósito de outros planetas nós não sabemos. Nós não sabemos nem direito da terra, nós estamos aprendendo agora, não é verdade? Agora, o da terra está muito claro aqui nesse texto, o da terra, que a terra foi feita para ser habitada. Então, havia vida antes de Adão? A resposta é sim. Havia vida humana? Possivelmente sim. Poxa, se eu acreditar nisso, eu não estou perdendo a minha salvação, não estou sendo um herege. É que as pessoas que às vezes não concordam com aquilo que nós falamos, elas querem fazer a gente parecer ser tonto, bobo. Não tem sentido, mas tem todo sentido. É que as pessoas não querem. Tem grupos religiosos que você fala uma coisa que eles nunca pensaram, ou que eles já pensaram, mas são contra. Eles querem fazer você se parecer um idiota. Mas nós precisamos abrir nossa cabeça. Precisamos abrir nossa cabeça para poder estudar, poder ter paz e poder ver as verdades de Deus. Eu creio que havia vida antes, essa vida vegetal, e possivelmente havia vida humana aqui.